Eu sou atendente fraterna na casa espírita. Como orientar uma pessoa com um bebê reborn? Essa pergunta chegou em boa hora. Olha, a primeira coisa que a gente precisa ter para o acolhimento de pessoas com bebê reborn é entender que a pessoa que traz o bebê reborn é que tem que ser atendida, não é o bebê. É a pessoa. E ela tem que ser atendida com respeito. Agora, evidentemente, se eu compareço a uma instituição, seja espírita ou não, uma escola ou não, um hospital ou não, um cemitério ou não, sei lá, em qualquer instituição que eu compareça, no interesse de dar ao bebê reborn uma condição de vida que a gente reconhece de maneira lógica que ele não possui, a gente precisa acolher essa pessoa de uma maneira bastante respeitosa, mas sem permitir com que ela, na verdade, agrave ainda mais a sua condição, né? Eu vi agora, recentemente, saiu uma manifestação do Conselho Federal de Medicina, orientando a questão do bebê reborn. Consultas, a certidão de óbito, internações. Então, o Conselho trazendo algumas balizas nesse sentido. E, no final, dizia, recomenda-se que a pessoa que trouxe o bebê seja, então, encaminhada para o atendimento com um profissional da área psiquiátrica para poder fazer uma avaliação para ver o que está acontecendo, né? Mas isso tudo com muito respeito. Por quê? Porque as pessoas que podem estar com essa percepção da realidade, elas podem ter uma distorção que precisa ser ouvida. A gente ouve as pessoas com depressão, com síndrome do pânico. Eu estou com síndrome do pânico, mas não tem nada aqui, mas eu estou com medo, eu vou morrer. E você não diz, para com isso que não existe. Você diz, não, tudo bem, então vamos lá, senta aí, o que é que está acontecendo? Você tem que se aproximar da pessoa para poder ajudá-la. Então, nesses casos de bebê reborn, a gente precisa também ter um acolhimento respeitoso com as pessoas para que a gente possa realmente auxiliá-la e perceber que se isso está acontecendo, tem alguma lacuna do processo da maternidade ou da paternidade que está fragilizado e que precisa ser trabalhado. Se eu não posso, mas eu não posso ser mãe, então adote. Mas eu não quero adotar, então apadrinha. Não, mas eu também não quero apadrinhar. Eu quero ter um pet. Então trate o gato, o cachorro, sei lá o que for, como animal que ele é. Não precisa tratá-lo como uma criança, né? Porque o pessoal chama mãe de pet, pai de pet, e quer trazer para o animal uma condição de igualdade com as crianças. A gente, claro, vai tratar bem o animal, leva no veterinário, oferece uma alimentação confortável, não vai maltratar, dá a condição digna de vida para o animal. Você não pegou para cuidar? Então, cuida com dignidade, cuida bem, dá banho, se não for gato, né? Dá banho, ajeita, alimenta direitinho. Mas não pode, de repente, querer transformar o animal numa criança. Também é um outro tipo de dificuldade que estão acontecendo hoje. Então, a gente precisa ter essa atenção, mas, evidentemente, está dentro de um quadro que precisa de uma atenção muito especial, porque há uma distorção da realidade. Aí eu vou falar o que eu falei semana passada. Existirá situações de pessoas com Alzheimer que esse bebê reborn pode ser extremamente terapêutico para a reconstrução de alguns elos perdidos de memória. Mas isso denota, de certa maneira, algumas fragilidades que a criatura possa estar tendo, a depender do que ela quer fazer com o bebê reborn, né? Eu já vi gente que comprou para ter. Comprou para ter. Achou bonitinho, comprou. Mas não está tratando como uma criança, né? De verdade. É verdade. Até porque, vamos imaginar, eu nunca vi acontecer ainda, mas que a pessoa chegue para o atendimento fraterno, comece a falar de si, alguma coisa
natural que busca o atendimento fraterno, uma dificuldade que ela esteja sofrendo, mas que ela chegou com esse bebê reborn que fica ali e ela não toca no bebê, assim, não se refere ao bebê como sendo atendido ou problemático nem nada, ela está falando dela, entendeu? Pode acontecer de esse bebê ser um caso aí que seja terapêutico para ela, mas nós vamos ouvir o que a pessoa tem a dizer. Quando a gente vai no atendimento fraterno, a gente não joga palavras na boca da pessoa. A pessoa, às vezes, vai chegar com um bebê, às vezes ela vai chegar com um pacote, um objeto estranho e vai conversar conosco. Nós vamos prestar atenção naquilo. Vamos saber que, junto conosco, existe uma equipe espiritual que também está acompanhando aquela conversa, está lendo muito além do que ela está falando, um dom que a maioria de nós não tem, e vamos orientá-la nesse atendimento fraterno, né, naquilo que nós acharmos interessante de acordo com o que ela está falando, entendeu? Apesar daquele bebê reborn estar ali. Se ela der a oportunidade de falar sobre o bebê, tipo, olha o meu bebê, aí você pode entrar nesse assunto e tentar verificar em que pode auxiliá-la. Pode ser uma questão de carência, simplesmente, ou pode ser um transtorno até. Já estou tirando a questão das terapias que o Elahá coloca. Se ela se relacionar ao bebê como uma criança viva, boneco como uma criança viva, entendeu? Aí ela vai continuar precisando do atendimento fraterno, do atendimento espiritual, vai participar das palestras terapêuticas do mesmo jeito, e uma coisa que seria muito legal nos nossos centros espíritas é a gente ter atividades sociais em que se possa engajar pessoas em que o atendimento fraterno observe que são carentes, que não são acostumados a se doar, porque muitas vezes a pessoa que se sente vazia, que se sente sozinha, que se sente que não é amada, é uma pessoa que não tem o costume de se doar. Ela vive a vida dela, a rotina dela, e quando assim, o filho sai da rotina, o cachorro que morre sai da rotina, ela vai ficando vazia. Então, tivesse uma oportunidade de convidar, você não quer vir tal dia nós fazemos agasalhos para as pessoas, fazemos o enxoval dos bebês. Você sabe costurar, mas se não souber, não precisamos de gente para fazer isso, aquilo, organizar. Olha, nós temos que organizar um bazar. Coisas desse tipo, nos ajude a fazer a sopa que a gente distribui na rodoviária. Essas atividades, elas são extremamente terapêuticas, porque ela está jogando toda a sua carência num bebê, se esse for o caso. Quando ela se doar para crianças verdadeiras que vão receber aquela sopa, ela vai junto para doar os farnéis, as roupas dos bebês, dar os pratos de comida, que ela olhar as pessoas, ela vai se sentir preenchida. Isso vai ajudar muito a ela começar a olhar aquele bebê como um boneco, que ela pode continuar tendo, mas não vai depender dele, sabe? Aí o atendimento fraterno tem que ter esse olhar para saber se, fazendo parte desse acolhimento fraterno, não teria uma oportunidade de fazer a pessoa aprender a doar-se também. Evidentemente, se olharem que existe um transtorno maior, orientar, porque os atendimentos fraternos não podem deixar de orientar ou perguntar: você já buscou auxílio especializado? Já buscou um médico? Já buscou um profissional de tal área? E também perguntar para a pessoa se ela tem algum acompanhamento, né? E orientar nesse sentido, se houver necessidade, sem prejuízo do atendimento fraterno, do atendimento espiritual.